Olá pessoal, isso aqui é um gráfico de conexões relativo a uma hashtag chamada, o nome da hashtag era homofobia é doença. Ela esteve no Trend Topics do Twitter nos dias 28 e 29 de setembro de 2017 e tratava, não sei se você vai lembrar, estava relacionada a uma liminar concedida pela Justiça do Distrito Federal, que possibilitava aos psicólogos tratar as pessoas LGBT como doentes e fazer uma terapia de reversão. Então, uma comunidade específica criou essa hashtag, parece que é essa aqui a comunidade, nós veremos depois, esse nó aqui, que é uma página, que criou essa hashtag, e ela chama Vale Homossexual. É uma página da comunidade LGBT+, que tem o intuito de apoiar os tweets e os projetos das pessoas com interesse nesse assunto. Então, eu colhi, nessa época, no dia 28 e 29, eu colhi esses dados dessas conexões que falavam dessa hashtag. E eu utilizei alguns algoritmos para dividir essa rede, para ela ficar apresentável e a gente fazer uma análise melhor do conteúdo dessas conexões sobre esse assunto, sobre esse tema. E aqui nós teremos discussões, grupos a favor, contra, e usando a hashtag. Então, assim, todas as conexões aqui, em tese, estavam usando essa hashtag para se comunicar, para espalhar informação, alguns para reclamar, para xingar, para mostrar a sua indignação com essa proposta dessa liminar da Justiça do Distrito Federal, e bombou na rede nesse período, e aqui eu estou fazendo uma análise dessa conexão. Bom, nessa primeira leitura aqui, eu dividi o algoritmo em duas categorias, o de modularidade. Então, a ideia do algoritmo de modularidade é ajudar a identificar as comunidades. Então, você consegue perceber pelas cores que eu tenho várias comunidades juntas. Quando eu só estou tendo os nós dessas comunidades. E aqui, até para esclarecer, esse gráfico ele é composto de 11.832 nós, cada bolinha dessa, cada ponto desse é um nó, e as arestas, 18.262 arestas, que não estão presentes, eu vou colocar daqui a pouco no gráfico, que faz as conexões entre todos os nós, né? Todos assim, relativamente. Entre os nós que têm conexão, você vai ter as arestas. Nós que não têm conexão, pode acontecer, não tem aresta. Bem, então, na modularidade, eu consigo separar as comunidades, então eu fico sabendo o que cada comunidade dessa pertence. Então tem essa rosinha aqui, sobre qual assunto que eles estão tratando, sobre o que eles estão falando, essa verde, a verde mais escura, essa lilás, essa laranja, essa azul. Então, isso cada um é uma grande comunidade que está tratando de um assunto ou de um tema relativo a essa hashtag. Tá? Por exemplo, pode ser uma postagem específica de uma imagem que todos compartilharam no momento. Então, isso te dá esse diferencial para você entender e aí você ter uma leitura melhor sobre o que ocorreu com essa hashtag, com essa discussão sobre esse assunto nesse período. Beleza? Então, além da modularidade, que é dividir a rede em comunidades, que a gente chama de clusters, em vários clusters, e aqui nessa comunidade nós tivemos aqui, eu acho que cerca de quase 1.000
comunidades maiores, menores, cada um, você tem essas pequenininhas, isso aqui, cada uma é uma comunidade dentro de uma realidade, de um assunto, dentro de uma especificidade daquele momento, daquela conexão que foi feita. Então, eu fiz aqui, utilizei um outro algoritmo, que é um algoritmo chama de Green Centrality, que é a centralidade de graus. Então, eu utilizei dentro do The Green Centrality o que a gente chama de grau de entrada. O grau de entrada é aqueles nós, esses nós, como eu expliquei, cada bolinha dessa é um nó, e as conexões que ligam um nó ao outro chamam-se arestas. Esse grau de entrada, cada nó, quanto maior ele for, essa bolinha for, maior é a quantidade de conexões saindo dela. Então, ou seja, você tem essas maiores aqui, são os nós que têm maior conexão, que possuem maior conexões saindo. Tá? Então, aqui eu vou colocar, nesse primeiro momento, o nome das arestas, né? Então, de 4. Tá? E aí dá para você perceber claramente quem que é a pessoa responsável, a pessoa ou a página ou o grupo responsável por esse nó. Aqui nós temos esse vale homossexual, que é o que eu expliquei, que é aquela página da comunidade LGBT. E tudo dá a entender que a hashtag começou aqui e influenciou, e aí todos esses outros atores utilizaram essa hashtag nesse período, do dia 28 ao dia 29 de setembro do ano passado. Tá? Então, aqui você tem essa comunidade, essa página, você tem uma página da Débora Seco, da Daniela Mercury, aqui da Débora Seco, da Daniela Mercury, Vera Hotz, né? Ela também é uma atriz, que então, assim, a gente consegue perceber quais são os nós, quais são os atores que tiveram maior papel na propagação dessa hashtag. Então, saíram desses atores, esses maiores, a maior quantidade de informação sobre essa hashtag nesse período. Então, aqui agora eu vou, por exemplo, colocar as arestas para vocês perceberem as conexões. Tá? Então, aqui você vai ver os grupos, tá vendo? E aí, cada cluster, né? cada comunidade. Então, tem aqui esse lilás, aqui da Vale Homossexual, tem a laranja da Vera, a azul da Débora Seco, a Daniela Mercury aqui, azul também. Então, a gente consegue, dentro dessa perspectiva, analisar quais são os atores, as pessoas, os grupos dentro dessa hashtag que teve o trabalho, que fez um trabalho de propagar o conteúdo. E isso serve para que a gente possa ter uma leitura estratégica de ações sobre um assunto, sobre uma pessoa, sobre uma marca. Consigo diminuir o volume de dados da rede, para ter uma noção. Então, ficou menor agora, eu vejo aqui a reação do lilás, como ele se propaga pela rede, consigo diminuir mais até ter uma visão. Aí eu vejo as ramificações, eu vejo os atores, eu vejo a atuação deles na propagação da hashtag. Então, é interessante a gente prestar atenção nisso. Bem, essa aqui, como eu disse, é a rede que nós estamos analisando o grau de entrada. Agora, nós vamos analisar a rede a partir dos graus de saída.
Então, deixa eu aumentar a quantidade aqui, voltar ao padrão normal com todas as conexões aqui. E interessante que você pode perceber aqui, ó, que há um grupo por fora aqui bem grande de conexões que não fazem parte desse grande emaranhado. Temos aqui alguns clusters que saem fora desse grande emaranhado aqui, mas isso tudo faz parte da leitura do algoritmo que faz a leitura dessa rede. Bem, esse aqui que nós falamos do grau de entrada, agora vamos fazer o grau de saída. Bem, essa é a rede onde o algoritmo está sendo usado é o grau de saída. Em tese, na primeira leitura que se faz é que esses nós maiores são os nós com maior saída de conexões. Tá? Então, naquela outra nós tínhamos poucos nós com maior entrada de conexões, e aqui a gente consegue perceber que há muitos nós com saída de conexões, com maior número de saída de conexões, ou seja, você tem muitos atores atuando para propagar essa hashtag, né? Então, dá para perceber a diferença. A modularidade continua a mesma, os clusters, as comunidades, elas continuam a mesma. O algoritmo que eu usei foi simplesmente de alterar agora, ao invés da centralidade de ser de entrada, de saída. Então, assim, você vai perceber que há uma diferença no tipo de atores que atuam recebendo a informação e distribuindo a informação. Então, por exemplo, agora eu vou colocar aqui os rótulos, eu vou colocar menorzinho, o tamanho menor do rótulo, senão não é possível, fica um emaranhado muito grande de informação. Então, assim, cada rótulo aqui tem um internauta, uma conta, né? E essas informações aqui, elas são de extrema importância para a gente poder analisar qual o perfil, qual a possibilidade dessa conta aqui ser uma pessoa que vai, por exemplo, ser um influenciador. Então, é importante você saber no grupo, na rede, quem vai ser o influenciador de um certo produto, de um certo tema, de uma certa conversa, quem que você vai poder agregar ele para ele distribuir maior as informações. Então, é muito importante entender essa questão. E agora eu vou colocar as arestas, e aí você percebe que ficou um pouco mais confuso, porque na verdade você tem os nós que são das conexões de saída, os graus de saída são maiores. Então, fica bastante conturbado aqui o centro da rede, tá? Mas o restante continua o mesmo, é possível fazer essas análises, e essas análises é que é importante para que possa entender a dinâmica da rede. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Vera Hot. Você vê que ela não está, por exemplo, o nó dela está bem menor do que outros nós aqui na redondeza, né? Por exemplo, desse aqui. Deixa eu colocar aqui, desse aqui, ó. Então, você vê que ela é bem menor, ou seja, ela aqui atuou muito mais para receber do que para transmitir essa hashtag, né? Então, aqui tem a Valesca, aqui, Pedro John, Júnior, A, e assim sucessivamente. Então, é interessante perceber a rede, porque a rede oferece para a gente
principalmente a rede gráfica, ela oferece informações que, vamos dizer, dentro de uma planilha você não consegue perceber. Então, assim, a apreensão gráfica da informação que é gráfica, ela é muito mais assim didática, ela é muito mais apresenta muito mais informações. Então, assim, como dizem, a imagem vale mais que 1000 palavras. Então, eu acho muito importante fazer essas análises de conteúdo. É claro que tem que saber fazer, não é tão simples, né? Mesmo para você não ter informações equivocadas, nem para te dar um posicionamento equivocado, uma leitura errada de um assunto, de uma abordagem e tudo, mas é fundamental prestar atenção porque as informações estão na rede, são informações importantíssimas e só basta a nós analisarmos, ok? Então, pessoal, é isso. Essa é a rede com grau de saída da hashtag homofobia e doença, relativo a uma liminar concedida pela Justiça Federal para que os psicólogos pudessem tratar a pessoa LGBT como doença e poder até fazer terapia de reversão. Então, só fiz um apanhado rápido, mas qualquer dúvida, coloca na nossa postagem aqui, dá um like, um abraço, qualquer dúvida eu estou à disposição. Tchau.